lá, gente? Números, capítulo 5, a partir do versículo 5. Números, capítulo 5, a partir do verso 5. A gente leu os primeiros 4 versículos, né, na aula passada. Então, já vou começar a partir do versículo 5, que nós lemos, mas eu não cheguei a explicar. Então, eu vou ler novamente e a gente já vai fazer essa primeira parte. Então, do 5 até o 10. Diz assim, número 5, 5. E o Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Esses textos começam a ficar bem interessantes para nós, porque entender o sacerdócio, entender esse chamado que Deus faz para o povo de Israel, mas específico para os levitas e para os sacerdotes, é muito importante para que a gente entenda o contexto do Antigo Testamento e com quem Deus está falando e por que Deus institui dessa forma, né? Então, Deus separa essa tribo, separa a família sacerdotal de Arão e o Senhor vai cuidar desses homens, dessas famílias, né? Dessa quantidade de israelitas que não são poucos, né? Nós vimos semana passada aqui que o número de levitas eram 8.580 pessoas que estavam ali trabalhando diretamente no tabernáculo, né? Que eram de 20 anos para cima. Então, a gente tem uma turma bem grande que precisaria ser cuidada pelo Senhor, mas o Senhor cuidava deles a partir das outras tribos, né? Então, aqui o texto já começa a mostrar um pouquinho disso para nós. Mas está falando especificamente de prejuízo, de danos, né? E esse texto está falando de justiça social. A Bíblia está recheada, né, de justiça social, de coisas que nós precisamos perceber quando nós prejudicamos uma pessoa e nós precisamos ser sensatos o suficiente para sermos justos e entregarmos a essa pessoa de acordo com os danos que foi cometido. Então, o texto começa dizendo assim, e o Senhor disse a Moisés. Então, quem está ensinando isso para Moisés é o próprio Senhor. E ele diz no versículo 6, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Gente, olha o que Deus diz. Aqui 2 palavras chaves nesse versículo 6 prejudicar uma outra pessoa, e aí diz que essa pessoa, por estar prejudicando outra pessoa, ela está ofendendo o Senhor. Olha como isso é gravíssimo. E a gente às vezes acha que coisas pequenas ou coisas médias, né, que a gente faz aí para uma outra pessoa e que às vezes prejudica ela, não está afetando o Senhor de alguma maneira. Mas o Senhor diz isso por quê? Eu queria que alguém tivesse com uma versão diferente. Alguém tá com uma versão aí que não seja a NVI na mão? Eu queria que você lesse para nós esse versículo 6. Consegue? Fala aí. Quem quer falar? Rê? Fala aí. Ó, o versículo 6 aqui dá assim, ó. Diz aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algo de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Isso. Então pode ler de novo, que eu vou pegar aí, eu li várias versões ontem, e é bem interessante esse versículo em outras versões, porque ele vai trazer um contexto aparentemente diferente para nós, mas é a mesma coisa. A tradução da NVI trouxe de uma forma talvez mais resumida, não sei, mas pode ler de novo, Rê.
dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Quando alguém, olha isso, gente, presta atenção, meninas, o que a versão dela falou. Quando um homem ou uma mulher cometer algum pecado que os seres humanos cometem, né, que as pessoas fazem, essa pessoa transgrediu. E transgrediu não somente contra o próximo, mas contra o próprio Senhor. Não é isso, Rê, que está escrito aí? Sim, então, assim, transgrediu contra o Senhor. Ele está falando, o texto está falando para nós que quando eu cometo alguma injustiça, quando eu prejudico o meu próximo em qualquer coisa, qualquer pecado que o ser humano comete, que os humanos cometem. Por que ele usa essa versão aí? Tem mais alguém com alguma outra versão aí, que não seja a NVI? Eu abri uma outra Bíblia aqui também que eu tenho, que até era da Deinha, né, Déia? Ó, essa aqui tá guardadinha, ó. Essa aqui é antiga. Na nossa troca. A gente pegou a... Você pegou a colorida na época, né? Que eu tinha, que é a que eu uso e me deu essa. Capítulo 5, versículo 5, ela diz assim, ó, nessa versão que eu tô aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. É a mesma versão da Rê. Tem mais alguém aí com outra versão? Tem a King James aqui, pastor. Pode falar. É do 5, né? E versículo falou 6. o Senhor a Moisés, dizendo: fala isso. aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum pecado que se cometem, cometendo transgressão contra o Senhor, a essa pessoa for culpada, confessará o pecado que cometeu. Volta lá, do versículo, começa de novo no versículo 6, exatamente o início do versículo 6, é o que a gente quer entender. Fala aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados que se cometem, cometendo transgressão contra o Senhor, e essa pessoa for culpada. Isso. Tem aí, Cíntia, alguma outra versão ou você tá só com a NVI? Eu peguei a NVI, parecido com a princesa, ó. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado. Olha como que essa palavra ofensa, em algum momento nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, porque a Bíblia vai trazer bastante no Velho Testamento essa palavra ofensa. A gente tem essa palavra com um entendimento um pouquinho deturpado, no sentido de que quando se ofende a Deus, está justamente ferindo também a integridade de Deus, ou o coração de Deus, ou trazendo tristeza mesmo ao coração de Deus. Então, o que esse texto, o início do capítulo 5, versículo 5, está dizendo? Que qualquer pessoa que comete um pecado contra o seu próximo, trazendo algum tipo de prejuízo para ele, trazendo algum tipo de dano para ele, a pessoa não está somente prejudicando a pessoa em questão, mas ela está ofendendo a Deus. Por quê, gente? Deus está falando com Israel. Lembra? A gente precisa sempre enfatizar isso para que a gente possa entender por que Deus está falando dessa forma. E desde o livro, desde o estudo de Êxodo, a gente percebe que Deus está separando o seu povo para ser uma nação santa, para ser uma nação separada, para ser uma nação diferente das outras nações. Então Deus está separando um povo e Ele está ensinando esse povo a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de integridade, a viver uma vida de quem é realmente chamado filho de Deus. Então como é que eu posso ser chamada de filha de Deus se na hora em que eu vou lidar com o meu próximo, lidar com as pessoas que estão próximas de mim, eu estou sempre prejudicando alguém? Como é prejudicar alguém? Vocês perceberam que é qualquer tipo de pecado que cometem os homens? Então, tudo que vocês pensarem que pessoas que não conhecem a Deus cometem contra o seu próximo
É isso que nós jamais deveríamos cometer contra o nosso próximo. Então, ser mentirosos com uma outra pessoa, roubar essa pessoa de alguma maneira, seja financeiramente, ou seja, deixando de falar algo que a pessoa deveria saber, tudo que a gente falando mal dessa pessoa, denigrindo a imagem de alguma pessoa, tudo que vocês possam pensar, magoando essa pessoa, falando palavras fortes, né, palavras que vão magoar o coração dessa pessoa, deixando, né, de ser uma pessoa realmente segundo o coração de Deus, aí no sentido da palavra. Então, todo pecado ou todo dano que eu cometo para uma outra pessoa, eu estou ofendendo diretamente o Senhor. E quando Deus está falando isso, Deus está falando dos seus filhos, Israel. E hoje, então, a gente pode trazer para nós. Então, cada vez que um cristão comete alguma coisa contra o seu próximo, ele não está ofendendo somente o seu próximo, mas ele está ofendendo, trazendo algum tipo de ofensa para o Senhor também. Então, por isso que quando nós passamos a conhecer a palavra, quando nós nascemos de novo, o primeiro mandamento que Jesus disse, ele precisa estar em prática o tempo inteiro. A gente precisa pensar no próximo realmente como nós mesmos. Então, tudo que você não gostaria que alguém fizesse com você, jamais faça com o seu próximo. Entende? Então, seja com a família, seja na empresa que você trabalha, seja com os amigos do dia a dia, seja nos estudos com os amigos de faculdade ou de qualquer outro lugar, com qualquer vizinho, com qualquer pessoa, gente, que você tenha algum tipo de contato, seja íntegro, seja verdadeiro, seja um verdadeiro filho de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que nós estamos ofendendo o próprio Senhor. Aí o Senhor vai continuar falando. Ele vai dizer assim, ó. A tosse começou cedo hoje. Essa pessoa, então, o 6, né? Diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu e fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. O texto aqui vai dar uma conotação para nós de dano material, dá essa impressão. Só que o texto bíblico, quando a gente estava lendo lá em Levítico, não sei se vocês lembram, todos os pecados, eles tinham um tipo de oferta a ser levada ao tabernáculo. Lembra disso? Oferta pela culpa, oferta pelo pecado mesmo, oferta por voto. Qualquer coisa que você cometesse como pecado, havia um tipo de oferta a ser levada ao tabernáculo. Então, o que Deus está dizendo? Que cada vez que nós pecamos contra o nosso próximo e contra Deus automaticamente, existe um preço a ser pago. Existe uma restituição a ser feita. Então, por exemplo, se você, sei lá, de alguma maneira pede emprestado o carro do seu amigo, né, ou do seu parente, ou de quem quer que seja, e você sai com esse carro, e você bate esse carro, e você rala esse carro, e você faz alguma coisa no carro que danifica. Você vai chegar para a pessoa de quem você pegou o carro e vai entregar e vai ficar quietinha? E não vai falar nada do que aconteceu? Ou vai fingir que você não sabe de nada? Ou vai até falar o que aconteceu, mas vai falar, eu não tenho dinheiro para te pagar, você fica aí com prejuízo. Então, eu estou citando um caso de algo material realmente. Mas tudo que vocês pensarem a respeito de pecado traz alguma consequência automaticamente, e a Bíblia traz um tipo de restituição, traz um tipo de oferta a ser levada diante do Senhor. E aí aqui, além da oferta que deveria ser entregue pela culpa, ou pelo pecado, ou por qualquer transgressão que Israel fizesse, Deus está dizendo, além dessa oferta que vocês vão trazer para compensar o pecado de vocês, né, para que o pecado seja perdoado diante do Senhor, vocês vão acrescentar 1/5. Então, era pegar realmente a oferta e ainda colocar uns juros em cima, e era essa oferta que deveria ser entregue ali diante do Senhor, ao sacerdote, para que ele orasse por você, para que ele realmente intercedesse pela sua vida, para que você fosse perdoado.
Então, o que eu percebo aqui? No meio do povo de Israel, não podia ficar pecado encoberto. Não podia ficar pecado escondido. Porque se isso acontecesse, eles sofreriam a pesada mão do Senhor automaticamente. Porque no meio do povo de Israel, a presença de Deus estava constantemente por causa do tabernáculo. Percebem? A questão é muito séria. Então, como Deus estava no meio do seu povo constantemente, o nível de santidade precisaria ser muito alto. Eles precisariam entender que viver uma vida segundo o padrão que Deus estava pedindo para eles era cuidar muito bem de si, da sua vida espiritual, mas também se preocupar com o seu próximo, em não cometer nenhum tipo de dano ou prejuízo ao próximo. Então, isso diz respeito ao cuidado que Deus tem, não só para com uma vida individual, mas com a vida no coletivo. Isso como igreja nós precisamos nos preocupar. Isso como cristãos no meio de uma sociedade que precisa mostrar Cristo, nós precisamos nos preocupar, porque senão nós estaremos ofendendo também o Senhor. Mas nos nossos dias não tem mais essas ofertas que são levadas ao sacerdote. Sim, não tem mais. Mas da mesma maneira, nós podemos nos redimir com o nosso próximo, pedindo perdão, realmente nos arrependendo do que nós fizemos contra ele, indo até ele e realmente perguntando se nós podemos ajudá-lo de alguma maneira. Se de alguma maneira eu prejudiquei financeiramente essa pessoa, é financeiramente que eu vou restituí-la. Se eu peguei algo dela e não devolvi, eu vou dar um jeito de devolver não só o que eu peguei, mas algo a mais. Se foi uma palavra, se foi uma atitude. Então, tudo isso precisa ser restituído. Essa comunhão precisa ser restituída novamente, porque senão nós estaremos transgredindo a própria lei do Senhor. Elisângela, mas nós não estamos no tempo da lei, nós não estamos na época de Levítico, de Números. Quem falou? Porque, na verdade, a cruz de Cristo, ela trouxe a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, os que foram cometidos antes do novo nascimento. Eu não canso de falar isso. O problema da maioria dos crentes é pegar aquele versículo de que Deus levou para o abismo, né, para o fundo do mar, os nossos pecados. E tem muito crente que fica em cima desse versículo achando que todos os pecados que ele continua cometendo continuam sendo esquecidos pelo Senhor. E não, ok? Os pecados que são esquecidos por Deus são aqueles que eu cometi na ignorância. Assim como Deus também se esqueceu dos pecados de Israel antes deles serem libertos do Egito. Então Deus também não levou em consideração todo o pecado que Israel cometeu antes de ser liberto do Egito. Agora, a partir do momento que ele tira Israel do Egito, ele começa a dar a sua lei, ele começa a dar as suas ordenanças e mandamentos, e ele diz, a partir de agora, vocês têm uma responsabilidade sim comigo e com o seu próximo. Então, cada vez que eu peco, minha irmã, meu irmão, contra alguém, eu estou pecando contra o próprio Senhor. E eu estou levando Jesus para a cruz novamente, porque ele vai ter que me perdoar mais uma vez. Entende a consequência disso? Então, cada vez que eu continuo pecando e pecando e pecando, é como se mais uma vez eu crucificasse Jesus e ele tivesse que então ir para a cruz novamente para perdoar os meus pecados. Parece que a cruz de Cristo não é suficiente para realmente me fazer nascer de novo e realmente viver em santidade. Essa talvez era a maior misericórdia do Senhor para com o povo de Israel. Eu vou tentar explicar isso para vocês entenderem. Eu acho que eu já falei algumas vezes. Israel, quando ele foi liberto do Egito, ele foi liberto pelo Senhor, eles viram a mão forte do Senhor em todos os milagres e tudo que Deus fez. Porém, eles não nasceram da água e do Espírito. Não havia uma verdadeira regeneração. Eles não tiveram a oportunidade de nascer de novo como nós nascemos, da água e do Espírito. Então, a partir do momento que Cristo morre na cruz, então sim, eu nasci de novo.
houve uma regeneração e o meu espírito está vivo. E é por causa do Espírito Santo que pode habitar dentro de mim e então me trazer direção, me trazer então conselhos, me trazer direção todos os dias, é que eu tenho a capacidade de não pecar. Então, o cristão hoje, ele não tem desculpa para continuar pecando, porque ele tem a habitação do próprio Deus dentro dele dizendo não, aí não, isso não. E nós temos a palavra para nos dar essa direção. Israel não tinha. Israel só tinha a palavra, era Deus falando com eles através de Moisés, através de Josué depois, através de todos os juízes, através de todos os profetas. Mas havia uma dureza natural dentro deles, porque o espírito deles estava morto ainda. Então eles tinham uma inclinação muito maior para o pecado e para a obstinação de continuar pecando do que nós temos hoje. Entenderam o que eu quis dizer? Então, nós não temos a desculpa de continuar em pecado. Israel, infelizmente, eles não tinham o que nós temos hoje, que é o Espírito Santo dentro. Mas Elisângela, eles tinham o próprio Deus se manifestando ali no tabernáculo, sim. Mas quem disse para vocês que se Deus aparecesse literalmente em carne hoje para a humanidade se converteria? Vocês conseguem lembrar de Jesus na terra encarnado como homem? Quantos Jesus conseguiu converter com a humanidade dele, sendo Deus na terra? Poucos, não foi? As pessoas não conseguiam entender que ele era Deus. Então entende o que eu estou querendo dizer? O ser humano, por natureza, por causa do pecado, ele é obstinado a pecar. Ele não consegue ouvir, ele não consegue ver Deus com facilidade, porque ele está morto espiritualmente. Então Israel tinha essa questão de ter que realmente seguir à risca cada mandamento e cada decreto que Deus dava, porque era a única maneira deles obedecerem o Senhor. Então era olhando para essa palavra e cumprindo isso à risca. Hoje nós temos um a mais, nós temos um plus, que é o Espírito Santo dentro de nós. Então, a lei continua valendo para nós, sim. Deus continua sendo ofendido, sim, quando nós pecamos contra o nosso próximo. A grande questão é que a forma de pagar por essa restituição passa a ser pedidos de perdão, restituições financeiras se eu realmente roubei alguém, se eu realmente fiz algo que precisa de uma reparação. Nós, como cristãos, precisamos ser justos em nossas atitudes com o nosso próximo. Deus está dizendo que se eu não fizer isso, eu estou em pecado, porque eu estou ofendendo, trazendo dano ao meu próximo e automaticamente ao Senhor também. Olha o nível de responsabilidade e de santidade que Deus está requerendo do seu povo. Então Israel e hoje a igreja que somos nós. É a mesma santidade que Deus está requerendo de nós. Então Deus vai falar sobre essa restituição através do valor, né, do dano e mais 1/5. Então tinha que ter os juros em cima ainda dessa história aí, porque a pessoa tinha sido prejudicada. Sabe o que eu entendo? As primeiras vezes que eu li esses textos, gente, me veio muito na memória. Se a Beth estivesse aqui, ela ia poder inclusive falar um pouquinho melhor para nós. A justiça, quando a gente entra com um processo contra alguém, o juiz, quando ele vai julgar uma causa, e essa causa for financeira, geralmente, ou até não, né? Qualquer causa, se foi dano moral, se foi, né, algum tipo de injúria, qualquer tipo de prejuízo que a gente causa ao ser humano, ao próximo, quando o juiz ele vai dar ganho de causa, ele estipula, né, um valor a ser restituído para aquela pessoa, e geralmente esse valor restituído não é só o do dano que aconteceu ali, não é verdade? Geralmente tem um plus tem um valor sempre a mais, porque você prejudicou a pessoa a tal ponto que você vai ter que reparar isso, não somente com o valor do dano, mas sempre com um a mais, porque a pessoa talvez foi prejudicada. Por exemplo, se você... vou citar o trânsito de novo, que é o que está vindo na minha cabeça. Vamos supor que você está com o seu carro lá e você atropela uma pessoa. E essa pessoa então fica impossibilitada de trabalhar por 1 ano.
porque ela ficou lá hospitalizada ou ela ficou acamada, tendo que se recuperar. Essa pessoa deixou de ter o salário dela durante 1 ano. Então ela entra com um processo contra você por danos morais, por várias questões aí que ela vê justiça nisso, ela entra lá com o processo. O juiz vai olhar toda a situação e geralmente vai dar ganho de causa para essa pessoa porque ela realmente foi prejudicada. Ela estava ali no seu dia a dia, transitando, e você, por uma imprudência ou por uma imperícia, você foi lá e prejudicou essa pessoa, trazendo ali um dano, um prejuízo para ela, atropelando ela e tirando ela do seu trabalho, tirando ela do seu dia a dia. Vocês concordam comigo que essa pessoa foi prejudicada, sim ou não? Então ela tem o direito dessa restituição? Tem. Entende? Que aí o valor não é só você somar o valor dos salários que ela ficou, que ela não teve durante aquele ano, mas sempre o juiz vai colocar valores a mais. Por quê? Porque não é só o dinheiro que ficou prejudicado, mas a pessoa, ela deixou de ter o convívio, ela deixou de passear, ela deixou de sair na rua, ela deixou de conviver com os filhos, talvez de brincar com os filhos, ela deixou de fazer um monte de coisas. Ela foi prejudicada. Então a pessoa que prejudicou, ela não tem que pagar só pelo dano, ela tem que pagar também esse 1/5 pelo valor que foi prejudicado. Por isso que tem esse a mais aí, tem a ver com isso. Não é só o dano especificamente, mas sempre tem coisas ao redor que também foram prejudicados e que a gente vai precisar restituir. Então, sempre veja isso na sua vida. Se houve algo, se você de alguma maneira prejudicou alguém, de alguma forma, diga: Senhor, me ajuda a ser justa com as pessoas que estão ao meu redor, porque eu não quero prejudicar ninguém em nenhuma situação. Que o Senhor me faça ser justa em cada atitude que eu for tendo com os meus irmãos. Aí ele diz o seguinte, que isso deveria ser feito de uma forma bem interessante. Olha só o que ele diz, versículo 8. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, junto com o carneiro, com a qual se faz propiciação pelo culpado. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos supor que o que aconteceu aqui com um prejuízo para uma pessoa foi a morte mesmo. Alguém matou o seu próximo de alguma maneira. Por exemplo, você estava com o carro lá e você foi lá e atropelou a pessoa e a pessoa morreu, certo? Então vai ter que ter uma restituição pela morte dessa pessoa. Você vai ter que pagar para a família lá a restituição. E o que Deus está dizendo assim, se essa pessoa não tiver nenhum parente próximo, pai, mãe, irmão, esposa, filhos, para quem você faça essa restituição, então essa restituição será dada ao sacerdote no tabernáculo, no templo do Senhor. Vamos supor que essa pessoa fosse sozinha, ela não tivesse parente próximo, não tivesse esposa, filhos e tudo mais. Então você entregaria essa oferta ao Senhor. Eu gosto sempre de pensar dessa forma. Deus está dizendo que essa restituição é para Ele. Nós estaremos pagando de alguma maneira essa restituição. Então essa restituição é ao Senhor. Só que é ao Senhor entregue ao sacerdote. Então quem vai usufruir desse recurso financeiro vai ser o sacerdote. Então é explícito na palavra. Ele está dizendo que quem vai usar o recurso, seja ele um animal, seja ele uma restituição em prata, em ouro, estou falando da época, tá? Então nós estamos colocando na época aqui. Isso era o que seria entregue ao sacerdote. E o sacerdote, então, poderia usufruir dessa oferta que estava sendo feita. É isso que o Senhor está dizendo. O sacerdote teria direito sobre isso. Olha só o que ele diz, versículo 9. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote pertencerão a ele. A ele quem? Está entregando ao Senhor, mas está sendo entregue ao sacerdote, a família de Arão. Então aqui a princípio era Arão que recebia essa oferta. Depois qualquer um dos seus descendentes que estivessem no lugar de Arão como sacerdote naquele momento, era para ele que a pessoa entregaria essa dádiva sagrada, essa restituição. E então o sacerdote poderia usar ela
para o seu próprio benefício, para a sua família, para o seu dia a dia. Então, se fosse animais, ele poderia ficar com os animais. Se fosse alguma plantação que ele tivesse que restituir, ele poderia entregar. Se fosse prata, se fosse ouro, o que fosse que essa pessoa tivesse que restituir ao seu próximo e ela não tivesse, então, parentes próximos, era o sacerdote que ficaria. Versículo 10. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então Deus já começa a colocar na sua lei algumas ofertas, algumas dádivas sagradas que seriam realmente entregues diretamente ao sacerdote, à família sacerdotal. Eles poderiam usar esses recursos para viver, já que eles não teriam nenhum tipo de trabalho a não ser viver do cuidado do tabernáculo e de fazer todo o trabalho ali do tabernáculo. Semana passada a gente falou bastante, né, dos serviços que cada tribo, que cada família ali, né, dos gersonitas, dos coatitas e dos meraritas deveriam fazer no tabernáculo. Essa turma toda, esses 8.580 levitas, eles não poderiam trabalhar em outra coisa a não ser no tabernáculo. E, gente, pasmem vocês, ou não sei se com vocês também acontece, eu fico tentando imaginar o nível de trabalho que era isso, para que Deus chamasse tantos homens para esse trabalho. E em contrapartida, eu fico pensando, quantos homens tinham mesmo, gente, da galera lá, deixa eu voltar aqui, no total, 603.550 homens, isso fora mulheres e crianças. Lembra das 11 tribos que eles fizeram lá o recenseamento? Então pensa, mais de 500 mil de homens, isso fora mulheres e crianças e velhos, pecando diariamente quase, vamos colocar semanalmente. Então se 500 mil de pessoas pecasse uma vez por semana, e eles tivessem que ir até o tabernáculo para levar algum tipo de oferta, algum tipo de animal para ser sacrificado, qual era o trabalho de matar 500 mil de animais toda semana? Vocês conseguem imaginar esse trabalho? Isso porque algumas ofertas, estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, vocês conseguem entender que essa galera, esses 8.580, trabalhavam muito, não era pouco. Por isso que tinha que ter revezamento, por isso que tinha que ter escala para eles trabalharem, porque senão eles nem tinham vida própria, senão eles não iam cuidar nem da família deles. Então Israel era um povo que não era cheio de Deus, eles pecavam, e por causa disso tinha que ter então a tribo sacerdotal e os levitas para cuidar de tudo isso. E era muito trabalho. A gente precisa olhar para esses números e imaginar todo esse povo pecando, todo esse povo cometendo algum tipo de pecado diante do Senhor, e para que eles pudessem continuar ali no arraial, para que eles pudessem continuar no acampamento, eles tinham que ir para o tabernáculo e levar as ofertas, os sacrifícios para o Senhor, para ser perdoados os seus pecados. Pensa vocês aí, cada pecado que vocês cometem durante o dia e que a gente tem que pedir perdão ao Senhor, a gente não tem mania de pedir perdão ao Senhor no atacado? No final do dia a gente faz oração assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém. Não é assim que a gente faz? Só que com Israel não podia ser assim. Se eles fizessem algo contra o próximo, era uma oferta específica daquele pecado. Se eles cometessem algum outro tipo de transgressão de acordo com a lei aqui, cada situação tinha o seu tipo de oferta específico para ser levado no tabernáculo. Então eles precisavam estar sempre atentos a respeito das suas atitudes, a respeito do seu comportamento, a respeito de como eles deveriam pedir perdão ao Senhor e levar esses sacrifícios até o tabernáculo. Isso fora as ofertas de comunhão, lembra, gente? Que, né, se eu tô bem com o Senhor, aí ia lá, levava oferta de comunhão. Aí imagina 600 mil homens querendo agradar a Deus toda semana, levando uma oferta de comunhão para ser sacrificada. Tome lá os levitas matando 603 mil animais toda semana para poder ter o sacrifício de comunhão. Fora
os sacrifícios diários, de manhã e à tarde, lembra? Então, quando a gente olha Levítico, ali no início, do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente acha que era um boizinho por semana, era uma ovelhinha a cada 15 dias, não é assim que a gente pensa? Ou só eu que pensava assim? A gente acha que é uma coisinha básica. Não, eles matavam animais diariamente em escala que a gente nem imagina, talvez. Eram animais em cima de animais sendo sacrificados e sangue derramado, e aspersão, e isso, e sacrifica, e põe em cima do altar, e queima aquele animal, e tira a gordura, e separa aquilo. Tudo tinha que ser feito exatamente conforme a lei mandava. Entendem o que eu estou querendo falar para vocês? Então, o trabalho era árduo. Então, por isso que o sacerdote ele tinha direito sobre algumas coisas, por isso que os levitas eles tinham direito a essas ofertas que Deus estabelece para que eles tenham o direito sobre elas. Amém? Entendido até aqui? Posso seguir? Pode? Então, sobre essa questão, a restituição dos danos entendidos até aqui. Fez algo contra o seu próximo, restitua, né? Faça o que precisa ser feito, porque você não está ofendendo somente o seu próximo, mas ao Senhor também. Versículo 11, nós vamos ler até o final, 5:11, né? Que é o teste da mulher suspeita de adultério. Aqui, gente, é um texto extremamente importante e nós vamos entender por quê. E alguns teólogos, a galera discute aí na internet esse texto, alguns chamam Deus de machista, né? Que por isso que existe o movimento feminista, por causa desses textos aqui, né? Então a galera sempre dá uma distorcida e a gente vai ver como a graça de Deus ela está sendo derramada aqui mais uma vez. Então vamos lá, capítulo 5, versículo 11 diz assim, nós vamos até o final, tá? Segura aí na cadeira. Deixa eu até beber um pouquinho de água. Versículo 11 em diante diz assim, então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote, com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelos ciúmes. Enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas, se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição, que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água, que traz maldição, entre em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá, amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber a água.
se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Vocês acharam machista? Principalmente o último versículo aqui, olha isso, gente. Versículo 31. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, se ela cometeu o pecado ou se não cometeu o pecado, o que ele está fazendo com a esposa aqui, ele está inocente na história. Mas eu vou voltar para o início para a gente poder entender. Vocês já tinham lido esse texto na Bíblia? Quem aí já tinha lido? Faz o joinha aí para mim. Cíntia, na leitura anual, né, Cíntia? Tinha passado. Dai, né? Eu acredito que já tinha lido, Dainha. Faz assim. Ou não? Não? Não também, Rose? Nunca tinha lido? Não? Um texto desse a gente nunca vai ver sendo pregado na igreja, né? Vocês já repararam que esse tipo de texto eu acho que a gente nunca vai ver, mas deveria, vocês sabiam? Uma hora Deus vai preparar, a gente pega um texto desse e manda ver na igreja e vocês vão ver que bênção que é entender isso que está acontecendo. Então, o que Deus está fazendo nesse capítulo 5 sobre esse teste da mulher com suspeita de adultério? Nós não tínhamos todos os recursos. Fala aí, Dai. 10 minutos. Tá bom. Quer começar a explicação depois ou já agora? Eu acho que vai dar. Se não, fiquem de olho e a gente fecha e vai, tá? Mas eu acho que vai dar. 10 minutos não é possível que eu não consiga explicar o babado aqui. É assim, ó. Então, o que Deus está fazendo? Numa época em que Israel estava já caminhando no deserto, num acampamento de mais de 2 milhões de pessoas, aonde eles viviam em tendas, e depois, mesmo quando eles estivessem já em Canaã, também era um número extremamente incontável de pessoas. E nós não tínhamos recursos, Israel não tinha recursos para que um marido tivesse dúvidas, ele não tinha uma câmera para colocar dentro da tenda dele, para que ele tivesse um aplicativo no celular e ele pudesse ficar vendo a esposa dele dentro de casa. Então o homem saía, por exemplo, vou citar um caso aqui, um homem saía para a guerra e passava meses fora, certo? Passava meses em campo de batalha, isso era o natural da época. Ou um homem saía com as suas ovelhas para pastoreá-la no campo, e isso às vezes também durava meses. Ele ia procurar pastagem para essas ovelhas que ele tinha, ou ele ia tosquear essas ovelhas em algum lugar onde se tosqueavam as ovelhas, e esse marido então passava muito tempo fora de casa, muitas vezes. E a esposa então ficava sozinha com os filhos ali na sua tenda, ou na sua casa, o que quer que seja ali onde eles moravam, ok? Então o que Deus está fazendo aqui? Esse homem volta da sua viagem e um espírito de ciúmes, né? Literalmente isso. Sabe aquela pessoa que ela tem um ciúmes que é infundado, não tem cabimento os ciúmes que ela está tendo, mas aquele homem está tendo os ciúmes. Ele chega dizendo que ele tem dúvidas sobre a fidelidade da sua mulher. O que Deus está fazendo para que não houvesse tantos apedrejamentos ou tantos feminicídios como a gente vê hoje? Seria isso que aconteceria. Se Deus não tivesse estipulado esse tipo de teste de fidelidade para Israel naquele tempo, provavelmente revelação do Espírito para o marido, não tinha. Então, provavelmente muitas mulheres iam morrer injustamente
por causa desses ciúmes doentio do marido, visando um tempo onde a mulher não tinha voz, gente. A mulher não podia se defender como nós podemos nos defender hoje. A mulher não tinha lugar na sociedade, literalmente, ela era realmente subordinada totalmente ao marido, ao cuidado da casa e dos filhos, de não ter realmente aquele lugar na sociedade de voz ativa. Então ela não podia simplesmente se defender e pronto, acabou. Não, ela iria morrer. No caso de Israel, provavelmente é apedrejada, porque uma mulher que fosse pega em adultério, Deus vai trazer esse tipo de punição, né? Ela vai morrer literalmente, ela não vai viver. Então, quantas mulheres talvez seriam mortas injustamente por causa desses ciúmes doentio do marido, que chegava de viagem ou de um tempo fora de casa e cismava que a mulher tinha traído ele por alguma suspeita ou por alguma situação. Por outro lado, também é verdade. Vocês concordam comigo? O marido passa meses fora de casa na guerra, ou até anos, e essa mulher tá sozinha lá na tenda dela com os filhos, e existem homens ao redor dela. Nem todos os homens foram para a guerra, nem todos os homens foram cuidar de ovelhas. Existem homens. E a gente sabe que o ser humano, ele é suscetível ao pecado do adultério. Isso é natural desde que o mundo é mundo caído, né? Desde o pecado, o adultério ele já existe, e Deus, sabendo disso, então ele fala: para que no meio do meu povo não haja dúvida sobre infidelidade, então Deus coloca um ritual, um teste de fidelidade, literalmente, para que nenhuma mulher morresse injustamente, mas também que nenhuma mulher infiel permanecesse no meio de Israel sem ser então punida pelo seu pecado. Entenderam até aqui? Tudo bem? Entenderam até aqui? Então vamos seguir. Aí Deus então coloca o que nós acabamos de ouvir. Então o homem, o marido que tivesse dúvidas sobre a fidelidade da sua esposa, sobre ela estar fiel a ele ou não, ela teria que levar a sua esposa ao sacerdote. Vocês estão vendo que a questão aqui é muito mais espiritual do que social, do que da justiça humana, ok? Esse marido não está querendo pedir o divórcio simplesmente porque ele acha que ela está traindo ele e ele quer o divórcio, pronto, e acabou. Não, não. Ele quer ter certeza que essa mulher realmente está sendo fiel ao seu casamento diante de Deus e diante da sociedade. Ele não queria ser pego de surpresa com um possível adultério da sua esposa. Então ele tinha que levar essa esposa ao sacerdote. Isso está lá no versículo 18, ó. Ele a levará ao sacerdote com uma oferta de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Então o marido tivesse dúvida a respeito disso, ele pegava então a esposa, essa oferta, ia lá diante do sacerdote e falava para o sacerdote: olha, eu tenho dúvidas sobre a fidelidade da minha esposa, então eu preciso que você tire essa minha dúvida. Eu não quero continuar nesse casamento tendo dúvidas a respeito da minha esposa. Eu quero saber se ela é fiel a mim ou não. E aí o sacerdote então começava todo esse ritual que está escrito aqui. Então ele começa dizendo assim, ó. Na verdade o versículo 15, olha o que fala no final aí. Eu vou ler o 15 de novo. Ele a levará ao sacerdote com uma oferta de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. Então, aqui, quando a gente olha lá para as ofertas de Levítico, a gente percebe que a maioria das ofertas de farinha, né, ou ofertas de cereal, eles deveriam ser regados com vinho ou com azeite. Isso tem a ver com trazer a oferta de bebida junto, como um memorial diante de Deus, como uma oferta agradável diante de Deus. Sempre que tem uma oferta de cereal, ele diz respeito a isso. Vamos lá, vamos fechar então, gente, para não cair. Bora fechar rapidinho, hein? 7 pessoas.
Falta só mais uma. Bora. Isso aí. Vamos lá. Então, essa oferta de cereal, ela não poderia ser regada nem com azeite, nem com vinho. Ela deveria ser entregue somente à farinha de cevada mesmo. Era um tipo de oferta específica para esse tipo de pecado, ok? Ou não, né? Na verdade, não se sabia ainda se era pecado ou não. Mas essa deveria ser a oferta que ele tinha que levar. Aí o versículo 16 diz assim: o sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Olha que ritual, aparentemente até meio maluco, né? Mas como Deus ele tem seus detalhes, a sua maneira de mostrar como ele é santo e como ele é poderoso para mostrar e revelar as questões. Essa mulher deveria ser colocada diante do Senhor, que era diante ali do tabernáculo mesmo, né? Diante do altar, diante da tenda, né? Do tabernáculo. Ele pegava um jarro com água, que essa água nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, vai falar como era esse tipo de água. Era uma água específica ali de sacrifícios ou das formas rituais do tabernáculo. A gente vai falar sobre essa água. Então ele ia lá e pegava um pouco dessa água sagrada, dessa água ali do tabernáculo, e ele pegava o pó, o pó mesmo, né? A areia ali do chão do átrio do tabernáculo, ok? Ele pegava um pouco daquele pó do tabernáculo, do chão do tabernáculo, e colocava dentro dessa água, ok? Então aqui começa o ritual. Então a mulher está diante ali do sacerdote, diante do Senhor, no tabernáculo. Ele pegava esse jarro com água, que era água específica também lá do santuário, do tabernáculo, colocava da areia, do pó, né, do tabernáculo dentro dessa água. Ok, então aqui começa. Versículo 18. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então, na mão do sacerdote está o jarro com o pó do tabernáculo. Na mão da mulher tá ela com os cabelos soltos e com a farinha, né, que foi levada pelo marido como oferta. Um tá de frente pro outro, ok? Com esses utensílios. Versículo 19. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem, ela ia ter que repetir depois, tá? Se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas, se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. Olha o que ela ia falar: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que a água que traz maldição entre em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. Então ela diante do sacerdote, ele com o jarro com a água na mão, ela com a oferta, com o cabelo solto, ela ia fazer esse juramento, ela ia fazer essa oração, de que se ela tivesse sido infiel, aconteceria essa maldição a ela. E se ela tivesse sido fiel, então nada de mal aconteceria a ela. Ela diria amém e amém, né? Assim seja. Aí o sacerdote vai escrever tudo isso, deixar lá guardado, né? Esse ritual que foi feito com essa mulher, com esse marido, com quem foi feito. Isso teria um registro. E ele então depois
23. O sacerdote escreverá essa maldição num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. Ele pega o punhado da farinha e põe lá no altar e põe para queimar, o restante provavelmente ficava para o próprio sacerdote. Ele faz todo esse ritual e ele dá essa água para essa mulher beber. A partir do momento que ele dá essa água para ela beber, só teriam dois resultados, que é o que a gente vê aqui. Se ela instantaneamente começasse a sofrer dores no seu estômago por causa dessa água, por causa do pecado dela, a barriga dela já começaria a inchar naquele momento, igual o veneno de cobra, sabe? Você já começa a ter reações ali automaticamente e a barriga dela incharia, e por causa disso ela teria a maldição de não engravidar mais. E essa mulher provavelmente seria repudiada pelo marido, ela não teria mais o seu casamento, ela perderia todos os seus direitos, ela seria uma mulher amaldiçoada no meio de Israel. Ela não teria mais direito nenhum como israelita, como esposa, como mãe dos filhos, ela perderia literalmente tudo. A maldição estaria sobre a vida dela, ainda que ela se casasse depois com outro homem, se conseguisse casar, né, com outro homem ou de outra nação, ela perderia toda a bênção. No final das contas, ela realmente perderia a salvação dela, tá? Então ela estaria realmente amaldiçoada. É isso que Deus está falando aqui. Mas se nada acontecesse, se ela não sentisse nenhum tipo de reação na barriga, se ela não tivesse nenhum tipo de inchaço, então naquele momento o marido e o sacerdote perceberiam que só tinha sido um ciúmes bobo do marido e que aquela mulher, ela estava sendo fiel ao marido, pronto, e acabou. Esse é o ritual, gente. Esse é o ritual que essa mulher teria que passar para provar a sua fidelidade e não morrer apedrejada, e não ser amaldiçoada, e não ser repudiada pelo marido. Então, percebam que quando a gente lê esse contexto e não pensa nas possibilidades do que Deus está fazendo, a gente realmente acha que esse marido está sendo extremamente autoritário, que esse homem está sendo machista, que Deus está permitindo, né, que um homem seja extremamente machista e autoritário, mas não. Deus está cuidando não do homem, nesse caso, mas ele está cuidando da mulher. O que Deus está fazendo é gerando um cuidado no meio de Israel com as mulheres, porque elas eram realmente as que ficavam ali em casa com os filhos, cuidando de todos os seus afazeres, enquanto os maridos saíam. Então, para que Deus pudesse dar uma lei de resguardo para as mulheres, uma lei que guardasse, que protegesse as mulheres, Deus diz, esse ritual vai ser o ritual para que vocês tirem toda e qualquer dúvida sobre a fidelidade de uma mulher. Então, esse ritual, ele guarda, ele protege as mulheres. Só que como Deus não faz nada à toa, e nada na palavra de Deus também é por acaso, lembra que tudo na palavra de Deus tem uma sombra de bens vindouros, de algo que Deus está fazendo? A respeito do que Deus está falando aqui, gente, no capítulo 5, a respeito desse teste de uma suspeita de adultério. O próprio Deus vai dizer na palavra, e eu vou abrir com vocês depois lá, a gente vai ler esse trechinho bem rápido, lá em Apocalipse. A palavra de Deus, ela vai falar Velho Testamento em muitas passagens, a respeito de Israel ser uma prostituta, Israel ter adulterado, Israel ter se prostituído com outros deuses, Israel estar em prostituição. Então a gente vai ver muito essa palavra aparecer, sim ou não? Velho Testamento, principalmente, a gente vê muito isso, certo? E então Deus também estava, de alguma maneira, mostrando como seria com ele como marido, Cristo, né, como marido, como seria esse teste de fidelidade. Como é que Deus faria isso a respeito do seu povo quando fosse o tempo do juízo final? Então, o mesmo ritual que está acontecendo aqui em Israel e aconteceria depois, durante muitos e muitos séculos, eles fazem, acredito que até hoje, não sei se Israel tem esse tipo de teste de fidelidade, mas se tiver também não há problema nenhum, porque está descrito na lei para o povo de Israel, mas Deus também vai provar
a sua noiva. Então toda a humanidade vai passar por esse teste de fidelidade diante do Senhor. Por que a gente vai passar também por esse teste? Porque lembra que Deus é justo e que Ele não vai fazer nada que possa haver alguma dúvida sobre a fidelidade. A mulher, ela não tinha que passar por esse ritual para justamente ter certeza absoluta se ela era fiel ou infiel. E no final, era essa água que ela beberia que traria então as consequências ou de maldição ou de bênção. Não era assim que ia acontecer? Então vocês percebem que o ritual era para trazer justiça, para que essa mulher realmente não fosse amaldiçoada, perdesse a sua salvação, vamos dizer assim, para a gente entender agora o que eu quero dizer para vocês, e ela pudesse então ser salva de morte, né, de morrer ou de ser repudiada e amaldiçoada. Então o teste aconteceria todas as vezes que o marido tivesse ciúmes da sua mulher. Vocês lembram que a palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes de nós? Lembram, sim ou não? Deus é um Deus zeloso e Ele tem ciúmes de nós, ok? Então, para que Deus tenha certeza, no final, no juízo, quem é que foi fiel ou infiel a Ele como esposa, quem é que não se deitou com outros deuses, quem é que não foi infiel ao Senhor na sua forma de viver, porque todo e qualquer ídolo que a gente coloca no lugar de Deus, se nós não temos relacionamento com o Senhor, mas temos relacionamento com outros deuses na nossa vida, então você está sendo pega em infidelidade. Estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Nós seremos então provadas, toda a igreja, homens e mulheres, como essa noiva de Cristo, que ele tem ciúmes dela e ele se afastou durante um tempo dessa noiva e ele não estava então o tempo inteiro com ela, perto dela, e ele quer saber se ela era fiel ou infiel a ele. E vai haver o mesmo teste. Quando eu li esse texto, gente, lá atrás ainda fazendo os estudos de escatologia, eu acho que eu citei com a turma, e isso foi maravilhoso para mim entender que a palavra de Deus ela faz essa conexão para que a gente entenda que Deus não vai ser injusto com ninguém dentro da fidelidade com o noivo, com Cristo, né? Então abram lá comigo Apocalipse 8, Apocalipse 8, versículo 10. Olha o que o texto vai dizer para nós. Apocalipse 8, versículo 10. Até se vocês quiserem anotar aí no texto de Números, para se mais para frente vocês quiserem ler e meditar um pouco mais e pensar sobre isso, né, estudar um pouquinho mais sobre isso, vocês conseguem lembrar aí o texto. Apocalipse, capítulo 8, versículo 10. Depois, se vocês quiserem ler todo o contexto, eu não vou ler tudo para a gente não perder tempo, tá? Mas eu acho interessante depois, se vocês quiserem ler todo o contexto aqui do capítulo 8 de Apocalipse. Olha o que diz no versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Ok? Então, como é que Deus, através dos juízos que ele vai trazer no final dos tempos, como é que Deus vai trazer juízo sobre os infiéis da terra? Ok? Sobre aqueles que cometeram infidelidade com o Senhor. Isso aqui é antes de Jesus voltar ainda, gente. Então, a noiva já vai ser provada durante a grande tribulação, durante o juízo de Deus antes de Jesus voltar. Então, aquele que for encontrado infiel vai sofrer as consequências de tomar essa água amarga. Lembra que da água amarga que traz maldição? E essa pessoa já vai sofrer consequências, provavelmente de morte mesmo, né? A água vai fazer mal e essa pessoa vai morrer, porque a água vai estar contaminada pelo Senhor. É o Senhor quem envia esse juízo sobre a terra, sobre as águas.
E então cada um que tomar essa água vai sofrer as consequências. Conseguem perceber que não vai haver maneira de nós ludibriarmos Deus, ou de não, Senhor, eu fui fiel ao Senhor, eu não me deitei com outros deuses, eu não me deitei com outro marido, eu não coloquei ninguém no lugar do Senhor, né, na minha vida, na intimidade, eu não coloquei. Então, nós precisamos ponderar nossa vida de santidade, de relacionamento com Deus, de quem é que nós temos realmente adorado no nosso dia a dia, na nossa vida de devoção, porque isso trará consequências no futuro. Nós vamos experimentar dessa água, aqueles que estiverem durante a grande tribulação vão experimentar e vão sofrer as consequências já durante a grande tribulação, não vão passar despercebidos. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que o marido, ele está com ciúmes da sua noiva e ele quer ter certeza quem é fiel e quem é infiel para com ele, ok? Deixa eu ver a hora aqui, gente, pra gente não passar. Vamos lá, dá pra seguir aqui. Capítulo 6. Entenderam aí, gente, o teste da mulher suspeita de adultério, tudo certo? Deus está protegendo as mulheres. Deus está protegendo a sua noiva, ok? Cristo está protegendo a sua noiva. Ele vai saber quem é fiel e quem não é fiel no final das contas, tá bom? Não vai ser injusto o julgamento do Senhor no final dos tempos, tá bom? Fiquem tranquilos que ele vai saber. A água que traz maldição vai denunciar a infidelidade daqueles que forem infiéis ao Senhor, tá bom? Capítulo 6, ele vai falar sobre o voto de Nazireu. Aqui também é bem importante, um outro texto que também não é falado, que não é lido, não é pregado, mas que também é bem importante a gente entender o que isso significa e como talvez nos dias de hoje a gente pode se tornar um nazireu também. Vamos ler? Capítulo 6, nós vamos nele até o versículo 21, tá? Depois a gente deixa só a bênção sacerdotal para o final. Capítulo 6 diz assim: O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas e nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai ou mãe ou irmão morra. Ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, para fazer propiciação por ele. Pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período da sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, como oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada com azeite
e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar a cabeça da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirado do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto do nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu, tá bom? Então até aqui. Vamos lá agora. O que é então o voto de nazireu? A gente tem alguns exemplos de nazireu na Bíblia que a gente conhece de bate-pronto. Quem aqui pode me citar um nazireu da Bíblia? Abre aí o áudio e fala para mim. Quem foi nazireu na Bíblia? Golias e Samuel. Golias não, Sansão. Sansão, pelo amor de Deus. Golias não, Golias era o gigante. Sansão e Samuel. Então, esses dois a gente já sabe, né? Sansão é talvez o exemplo mais clássico de nazireu. E Samuel também. Mas Samuel a gente não percebe tanto, né, o seu voto de nazireu, o seu nazireado, que é chamado, porque na verdade o Samuel e o Sansão, eles são nazireus por escolha de Deus. Então aqui já entra uma diferença, tá? Então o caso de Sansão, o caso de Samuel e o caso de João Batista, os três, eles são chamados para ser nazireu desde o ventre, tá bom? Então Deus fala com a mãe dos três e ele então diz que esses meninos, eles seriam nazireus para Deus. Então a gente entende que o nazireu nada mais é do que alguém que é separado para Deus. Esse é o sentido mais claro, mais objetivo do que é ser um nazireu. É alguém que é separado totalmente para Deus. Ok, Elisângela, mas então todos os levitas também eram separados para Deus. Qual a diferença? A diferença é as restrições que esse nazireu tem. Então, as restrições de um nazireu é exatamente o que a gente leu aqui. Ele não poderia ter acesso a nenhum dos produtos da videira. Então ele não poderia tomar vinho, ele não poderia pôr vinagre na comida que viesse do vinho ou de qualquer bebida fermentada. Nenhuma outra bebida fermentada ele também poderia tomar, por exemplo, cerveja, né, que também era a cevada fermentada. O nazireu não poderia tomar, mas o principal é todas as situações ou todos os produtos que saem da videira, que é a uva, né? Então, nem a uva fruta, nem a casca da uva, nem a semente da uva, nem a uva passa, nem o vinho, nem o vinagre que fosse feito de vinho, nada que viesse da videira, o nazireu poderia tomar, beber em nenhuma ocasião, em nenhum momento. Enquanto ele estivesse no processo de separação para Deus, ele não poderia usufruir disso. Então, Sansão, Samuel e João Batista, como eles foram chamados para ser nazireu para Deus desde o ventre, eles foram um nazireu perpétuo até a sua morte. Então eles não tiveram contato com nada que fosse da videira desde o seu nascimento até a sua morte, tá? Eu acredito que Sansão, por conta do seu pecado, ele acabou sim tendo, né, acesso ao vinho ou a qualquer outra coisa que o fez quebrar o seu nazireado.
Mas Samuel e João Batista, eu acredito que não tenham pecado, né? Caindo aí no pecado de ter bebido alguma bebida fermentada ou alguma coisa que viesse da videira. Qual era a outra questão para ser um nazireu? O cabelo, né? Então o cabelo jamais poderia ser passado a navalha nele. Então, tanto a barba quanto o cabelo do nazireu, ele era totalmente consagrado. Ele não poderia de forma nenhuma cortar os cabelos em nenhuma situação. Enquanto o texto bíblico não vai fazer esse tipo de restrição para nenhum sacerdote, para nenhum levita, ok? Então o nazireu, ele tinha um tipo de separação diferente. Era uma consagração um pouco mais profunda para Deus realmente de acordo com o seu chamado. A gente pode ver que tanto Sansão, quanto Samuel, quanto João Batista, o ministério que esses homens tiveram, realmente o chamado para que Deus tinha para eles, era muito mais profundo em vários aspectos. Libertação, profecia, palavra profética, eles estavam, João Batista, né, era o antecessor a Jesus. Então haviam várias situações extremamente espirituais que cercavam esses meninos e que por isso Deus estava então os chamando desde o ventre da mãe para serem totalmente consagrados a Deus. Mas o voto de Nazireu já está dizendo, é um voto. Então ele pode ser feito por qualquer pessoa que quiser. E não sendo então um chamado desde o ventre, Deus, né, não chamando esse menino desde o ventre, ou essa mulher hoje em dia desde o ventre, não sendo um chamado específico, ele pode ser feito como voto. Então, como seria esse voto de Nazireu? Alguém decide, então, se consagrar ao Senhor de forma diferente, por um período que você vai determinar. A Bíblia não diz o período, porque quem vai determinar esse período de consagração é você. Então, pode ser uma semana acho que não seria o caso, porque o cabelo aí vai ter que crescer de forma desordenada. Em uma semana o cabelo não cresce, né? Então vamos colocar mais. 1 ano, 2 anos, 5 anos, o tempo que você determinasse, então você ia se consagrar ao Senhor. E durante esse período, então você teria essas restrições da videira, essas restrições do corte do cabelo, no caso para a mulher, no caso do homem, do corte de cabelo e da barba. E ele então se separaria para Deus durante esse momento, né? Estaria totalmente consagrado ao Senhor. Uma terceira coisa que não podia acontecer de forma nenhuma era essa pessoa ter contato com cadáveres. Lembra que Deus faz essa restrição também para os sacerdotes? Que nem os familiares mais próximos o sacerdote não poderia ter contato, porque tudo que diz respeito à morte é contrário à vida de Deus, né? Então, já que uma pessoa está se santificando, se purificando, se consagrando para Deus, ela não pode de maneira nenhuma ter contato com a morte, com o cadáver, ok? Então, se a pessoa se separava para o nazireado, se fazia o voto, né? Ela não poderia ter contato com ninguém que estivesse morto durante o seu período de voto. Então, se fosse 1 ano, 2, 3, 5, e alguém morresse da sua família, inclusive parentes muito próximos, pai, mãe, irmãos, irmãs, ele não poderia ir para esse velório, ele não poderia ter contato com esse morto. Ele estaria quebrando o seu voto de nazireu. E se isso acontecesse? Deus já deixa claro aqui que isso poderia acontecer. Vamos supor que tá dentro da casa, né, da tenda lá de um nazireu, e morre a irmã dele, ele dorme na mesma tenda, no mesmo quarto, vamos falar assim, que a sua irmã. Vocês concordam que ele teve contato com o cadáver? Então, já que ele teve contato com o cadáver, Deus diz que dá para reparar esse voto, porque o voto não pode ser quebrado. Uma vez que o voto foi feito, ele vai ter que ser cumprido. Lembra que a palavra vai dizer que se você fizer um voto, cumpra, porque o voto é uma decisão que a pessoa tem. Ela não precisa fazer o voto. Deus não está pedindo o voto de ninguém, tá bom, irmãos? Irmãs, a gente deixa isso bem claro, tá? A própria palavra vai dizer que é uma decisão, ó. Versículo 2, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, e aí ele fala das abstenção. Então, o voto de nazireu é algo que você decide se separar e se consagrar para Deus. Então, Deus não está te pedindo nada, a não ser que seja uma voz específica do Senhor. Aí ele se responsabiliza por isso. Mas a pessoa poderia decidir por esse voto.
Então, se ela decide e acontece de alguém morrer na casa ou ele ter contato com o morto, então ele deveria voltar da estaca zero. Você imagina você estar ali numa consagração de 2 anos para o Senhor e faltando 1 mês para acabar a sua consagração, 1 ano e 11 meses, está faltando só 30 dias para acabar. Você tem o contato com alguém que foi, né, morto ali e você quebra esse voto. A palavra está dizendo que não conta o tempo que você já fez. Você vai ter que voltar da estaca zero. E se o seu voto foi de 2 anos, você vai ter que voltar a fazer 2 anos novamente. Então, volta da estaca zero, tá? Então, fez o voto de Nazireu, a pessoa tinha que ter consciência que ela estava realmente separando esse período para o Senhor, separando esse tempo para se consagrar mais a Deus, separando esse tempo para estar mais em intimidade com o Senhor. E por isso, ela tinha que se abster disso. Elisângela, você sabe por que ele teria que se abster dessas 3 coisas que a gente viu, né? Do cabelo, das coisas da uva e do cadáver? Não, irmãos. Eu não posso dizer para vocês que eu sei exatamente o motivo. O que parece para nós, o que dá a entender é que essas 3 coisas, elas realmente fazem com que de alguma maneira o homem não esteja totalmente consagrado a Deus. Então, a bebida forte, ela realmente vai ser algo que vai trazer grandes prejuízos para Israel, e nós sabemos hoje que a bebida fermentada, ela realmente não faz bem ao ser humano, principalmente quando ela é consumida de forma desordenada. Então, as pessoas que são alcoólatras, as pessoas que têm problemas com bebida, isso é desordenado, isso traz grandes prejuízos, tanto para o corpo humano, que é templo do Espírito Santo, quanto para o próximo, né? Porque geralmente o alcoólatra, ele vai trazer prejuízos para as pessoas que estão ao seu redor também. Então a bebida fermentada aqui, ela entra nisso. A uva, por si só, ela já tem essa questão da fermentação. Então eu acredito que tem a ver com isso. A questão do cabelo tem a questão da vaidade mesmo, né? Tem a questão do estar sempre arrumadinho, né? O ser humano gosta dessa questão da vaidade. Então você também mortifica esse lado da vaidade, esse lado realmente de você estar deixando um pouco a beleza externa de lado, né? E a questão do cadáver, a gente já explicou lá atrás, tem a ver com a morte mesmo. Deus não compactua com a morte. Então, o nazireu é esse voto que você diz para Deus: Senhor, eu vou me separar, eu vou me santificar ainda mais para o Senhor, eu vou me colocar à disposição desse processo que é estar mais íntimo com o Senhor, que é estar mais próximo do Senhor, para que eu possa ouvir melhor a sua voz, para que eu tenha a direção do Senhor para minha vida. E isso pode ser parte da vida de qualquer cristão hoje em dia, e poderia ser feito por qualquer israelita na sua época. Legal aqui a gente vê que se um homem ou uma mulher, tá? Então essa restrição não existia, poderia ser um homem ou poderia ser uma mulher que poderia fazer o voto de nazireu. Então a gente entende que tem essa questão de consagração. Nos nossos dias, alguém que ficou bem conhecido com o voto de nazireu foi a Tamires Garcia. Vocês sabiam? A do Aquieta Minha Alma, a moça que canta lá o Aquieta Minha Alma, Aquieta Minha Alma, né? Ela fez o voto de nazireu alguns anos atrás. E aí ela rapou a cabeça, né? Que é o início do voto, é você rapar a cabeça. E aí você deixa, durante o período da sua consagração, você não mexe mais, e aí o cabelo vai crescer como ele quiser, e no final você tem que raspar novamente o cabelo para queimar ele ali, como esse término, né, da consagração. Então no início a pessoa rapa o cabelo para deixar crescer desordenado durante o período da consagração, e no final ela tem que raspar o cabelo novamente para queimá-lo junto com o sacrifício, tá? Então esse era um voto que Israel poderia fazer. Lá na frente, quando a gente tiver mais nos profetas, nós vamos ver um texto, se não me engano é Jeremias, que fala que Israel corrompeu os seus nazireus. Provavelmente, homens e mulheres queriam se consagrar na época de Jeremias, mas os sacerdotes, as pessoas daquela época, diziam assim: isso é bobagem, imagina, bebe só um pouquinho. Não, que é bobeira fazer isso.
Não tem problema nenhum, você pode fazer. Qual o problema nisso? Por que eu estou falando isso para a gente finalizar essa parte do voto de Nazireu? Vocês percebem que hoje em dia, qualquer pessoa que se compromete ou que decide se consagrar mais ao Senhor, se separar mais para Deus, ele é tido como exagerado? Sim ou não? Né? As pessoas, na época, a própria Tamires disse que ela foi criticada por muitas pessoas, inclusive, por esse voto, tal, pela maneira como ela se consagrou naquela época. E vocês podem perceber que qualquer pessoa que tenta de alguma maneira se separar mais para Deus, se santificar mais, ela é tida como louca, ela é tida como retrógrada, ela é tida como quadrada, ela é tida como, né, uma pessoa que tem a religião que subiu para a cabeça. Então, o nazireu, ele realmente não existe mais no nosso meio, esse voto de nazireu, porque as pessoas, primeiro elas não querem, né, realmente se consagrar mais a Deus, realmente mortificar a sua carne, mortificar a sua vida para estar mais próximo ao Senhor. Segundo, porque realmente o mundo, ele repudia esse tipo de consagração, ele diz que é loucura. Ele fala, não, pode beber só um pouquinho de vinho, não, pode fazer, é só um pouquinho, não, você pode fazer isso ou aquilo, não vou nem citar as coisas para não ser muito direta no que eu vou dizer. Mas tudo que diz respeito àquilo que, de alguma maneira, fere a tua santidade em Deus, faz com que você seja realmente tirado desse lugar de santificação, de consagração a Deus. Quanto mais você decide se santificar, mais as pessoas ao seu redor vão dizer que isso é bobagem, que não precisa, que você está exagerando, que você está fanático, era essa palavra que eu queria achar. Você está fanático, agora você é um fanático cristão, né? Então, mas na verdade a gente realmente está decidindo por mais santidade, tá bom? Então essa era a questão do voto de Nazireu. E Jeremias, lá na frente, a gente vai ler alguns textos que ele vai falar que Israel profanou, né? Israel está, de alguma maneira, tirando os nazireus da presença de Deus, dizendo que não há problema, pode, só um pouquinho pode, não precisa ficar nessa consagração total, não. Tá bom? Vamos terminar aqui, gente, já passou da hora. Vamos orar. Semana que vem, então, a gente volta aqui do finalzinho do capítulo 6, que é a bênção sacerdotal que Israel faria a partir desse momento sobre os israelitas, né? O sacerdote faria essa bênção sacerdotal sobre os israelitas, derramando realmente essa bênção do Senhor sobre eles. A gente volta daí. Vamos orar? Senhor,